noite a todos. Obrigada pela presença. Tá todo mundo me ouvindo? Eu vou unmute a Ana aqui também. A Carla falou que sim, Flávia Lima falou que sim, Cecília. Ótimo, maravilha. Tivemos 3 minutos de alguma dificuldade técnica, mas somos mulheres muito inteligentes e já resolvemos. Tá me ouvindo, Bruna? Sim, eu vou só colocar no mudo todo mundo. Sim. Para a gente não ter problema de ruído, tá? Eu só vou unmute aqui a Ana Lara. Bom, vai funcionar da seguinte maneira, antes da gente começar aqui a introdução. A Ana Lara vai falar por uns 40 ou 50 minutos, sem interrupção, mas peço que vocês fiquem à vontade de digitar aqui no chat a pergunta de vocês, e aí ao final eu faço a pergunta para ela, tá bom? Peço essa gentileza. Bom, o Descomplicando tem entre as missões dele, que é compartilhar conhecimento e conteúdo super relevante, gratuitamente, tanto com os advogados, quanto com vocês tradutores, intérpretes, enfim. E nesse mês, que é super especial para a gente, que é o nosso mês de aniversário, a gente está fazendo 2 anos agora, foi de 1º de fevereiro, eu convidei a promotora de justiça, Ana Lara Castro. Eu tinha participado de um webinário dela ano passado sobre plea bargain, inclusive ela vai voltar para dar esse seminário para a gente. E o trabalho dela é fantástico, ela sabe tudo de direito americano, além do brasileiro, obviamente, né, porque ela se formou aqui, mas ela tem mestrado lá nos Estados Unidos em direito penal, e tanto para quem é formado em direito, quanto para os tradutores, vai ser uma experiência incrível, porque aqui no Descomplicando, quem é aluno conhece, né? O nosso método. A gente trabalha muito com direito comparado para chegar na comunicação, do lado dos advogados, promotores, juízes, enfim, ou para chegar no lado da tradução, no caso dos tradutores e intérpretes. Então, a gente vai... então, quem não conhece essa nossa metodologia vai conhecer hoje. E, enfim, estou muito feliz, muito obrigada a todo mundo. São 2 anos de bastante trabalho, bastante crescimento. Agradeço todos os professores, todos os tradutores que estão com a gente. Não vou falar o nome de ninguém para não esquecer de ninguém, mas essa equipe que a gente está montando é uma equipe muito, muito disciplinada, com muito conteúdo e muito engajada aqui no Descomplicando. Bom, vamos parar de falar, vamos dar aqui a voz à nossa convidada. Ana Lara, por gentileza, termine de se apresentar. Você tem que tirar do mudo. Ok? Ok. Fique à vontade. Então, por gentileza, vão digitando as perguntas que vocês vão tendo aqui, e ao final eu volto e aí eu faço as perguntas para Ana Lara. Bom webinário, boa sorte, até daqui a pouco. Beleza. Deixa eu terminar de me apresentar. Eu agradeço o convite da Bruna. Acho que a Bruna faz um trabalho super profissional, um trabalho muito legal, muito diferente no Brasil. Eu, como ela falou, atuo como promotora de justiça no Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Agora vai completar em abril 23 anos. E essa minha ligação com o direito penal, processo penal norte-americano, vem do Master of Laws in Criminal Law, que eu fiz há alguns anos na State University of New York. Eu gosto muito também de direito comparado. Às vezes eu sei que é difícil a gente traduzir algo literalmente, né? Porque até a maneira de sentir o direito conforme os países é muito diferente. E também às vezes as pessoas me fazem muita pergunta: Ana Lara, você acha que isso vai funcionar no Brasil ou não? São perguntas que dependem de vários fatores, né? Adaptativos, eu gosto de chamar de tropicalização. A Bruna me falou, então, que o público é misto, né, entre operadores do direito, tradutores, profissionais das áreas de relações internacionais. Então, eu vou tentar não fazer um juridiquês tão intenso, mas eu acho que é um tema hoje mais histórico, é um tema mais filosófico, então vai ser tranquilo para todo mundo poder acompanhar. Bom, o que nós vamos falar hoje, né? O que a gente quer discutir hoje? A gente quer discutir os processos mentais que são utilizados pelos julgadores, sejam juízes, né, juízes togados, como chamamos no Brasil, sejam os jurados, para
para que se encontre o melhor resultado, a conclusão de uma determinada causa, de um determinado processo, seja no âmbito civil, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito penal, embora o foco da nossa fala vai ser o processo penal. E por que no processo penal isso é mais gravoso, né? E ter um processo mental específico para se chegar a um resultado é mais gravoso, porque no processo penal nós estamos falando de bens jurídicos mais relevantes, né? Nós estamos falando de bens jurídicos muito além de bens jurídicos econômicos, pecuniários, nós estamos falando de liberdade, nós estamos falando de dignidade, nós estamos falando diretamente de vida, especialmente, claro, naqueles países em que a pena de morte é admitida no sistema, mas mesmo naqueles que não, nós temos toda a questão de violação de direitos humanos dentro do sistema prisional. Então, quando nós estamos falando em processos mentais utilizados para se chegar a uma conclusão, nós estamos falando de uma preocupação maior do processo penal pela gravidade do bem jurídico em questão. E aí, de uma maneira geral, e nós vamos falar disso ao longo do nosso bate-papo hoje, os sistemas no mundo, basicamente na linha de civil law e common law, mas os sistemas de justiça do mundo, eles se dividem em duas linhas, né? Aqueles que estão mais focados na questão romântica ou poética ou utópica da certeza, da verdade, e aqueles que já são mais pragmáticos e eles refletem em cima da probabilidade, né? O mais próximo possível, né? Em percentuais diferentes para aferir o acervo evidenciário, o probatório dos autos. Então, essa é uma primeira grande distinção dos sistemas na hora de utilizar-se de um processo mental. Nós não vamos conseguir resolver a questão da verdade. Eu trago até uma provocação de Nietzsche aí para nós, né, que pergunta, né, de onde vem, né, esse pathos, essa paixão pela verdade, né, se a gente aspira mesmo à verdade ou apenas à crença, à confiança em algo, né. Os filósofos não resolveram, muitos filósofos entendem que a verdade é algo inatingível, nas ciências exatas e na sociologia, a questão da verdade é um dilema, né. Se saber é possível a gente chegar a verdades primordiais, essenciais, absolutas, ou quando a gente fala da verdade, ela é sempre parcial, ela é sempre relacional, ela é sempre moral, ela é sempre aparente, ela é sempre temporal, né? Então, esse é um dilema que dentro do sistema de justiça, ele vai aparecer quando eu utilizo de um processo mental para analisar o acervo evidenciário dos autos e chegar à conclusão se uma pessoa, no caso do processo penal, é culpada ou não e merece ser apenada ou não, ou no caso das causas cíveis, para aferir quem dizer o direito e quem tem razão naqueles autos. Então, uma grande pergunta que se faz, e eu estava dizendo que os sistemas se dividem naqueles que se aliam ao caminho mais utópico da certeza. A gente fala no Brasil, quem é do direito sabe disso, em verdade real, né, também um conceito, princípio da verdade real, muito discutido, muito questionado no Brasil. O que significa, né? Em tese, significa que se busca aquilo que é mais próximo da representação da realidade a partir da prova dos autos, né? Aquilo que mais se adequa, mais se alinha, e que traz a apreciação, que aproxima o julgador da realidade dos fatos, né? Há muitos doutrinadores que acham que a gente não deveria falar em verdade real, pelas mesmas razões filosóficas que eu acabei de dizer, e que deveria buscar, na verdade, quando a gente fala em verdade real, interpretar isso mais ou menos como uma forma de o convencimento, a convicção do julgador ser aquela exclusivamente formada a partir do acervo evidenciário probatório dos autos. Mas, voltando, nós estamos aí diante de um sistema, o nosso, de civil law, inspirado nos modelos europeus continentais, que se aliam a uma ideia mais utópica de busca da verdade real, o que não é o caso do sistema norte-americano. E nós vamos depois, ao longo dessa fala, entender tudo isso. Então, a primeira pergunta que a gente faz assim, tem um método ideal? Tem um método dentro do sistema de justiça que seja isento de autorreferência, seja livre da identidade social? Eu acho que é um tema que está muito na moda, né? Se fala muito de ativismo, né? Se fala muito das percepções pessoais dos operadores do direito, especialmente dos magistrados, e como que isso influencia na condução dos processos, sejam cíveis, sejam penais. Mas é um método ideal? A gente consegue julgar
um determinado fato, um determinado processo, isento da nossa própria autorreferência. Eu gosto muito dos conceitos de sociologia, os conceitos de identidade social, enfim, estruturados pelo Tafel e pelo Turner, que falam, bom, o que é identidade social, né? É a nossa percepção relacional e comparativa baseada nos grupos sociais com os quais a gente se identifica. Então, quando eu falo na minha identidade social, eu encontro parâmetros, eu encontro uma autorreferência, eu me posiciono como sujeito da sociedade a partir dos grupos de família, igreja, clube de futebol, enfim, os grupos sociais com os quais eu vou me agregando me dão um parâmetro, uma identidade social, uma maneira de me posicionar, uma autorreferência, uma percepção no mundo, né? Eu brinco que é o que define a distinção entre nós e eles, né? A gente faz isso, segundo os pesquisadores, por 3 processos mentais, que um é de categorização social, que basicamente é o momento onde a gente faz a rotulagem positiva e negativa desses grupos sociais. Depois a gente passa para o processo de identificação social, onde a gente assimila valores e normas de determinados grupos, e daí passa a alimentar a nossa sensação de pertencer a determinado grupo, alimentar o pertencimento. E num terceiro momento, a gente faz o que chama de comparação, que a gente faz uma avaliação da qualidade dos grupos e melhora a nossa autoestima a partir do momento que a gente estabelece características distintivas que podem, muitas vezes, ser estereótipos, ser fundadas a partir de estereótipos ou estigmas. Então, estou falando tudo isso para pensar, primeiro, colocar a questão filosófica da verdade. É possível a verdade real, dentro do processo penal? É possível o julgador, para além dos seus traços de personalidade, das suas características psíquicas, da sua influência sociocultural e da formação da sua identidade social, do alinhamento a determinados grupos, a parâmetros que lhe dão autorreferência, haver um critério ideal para julgar um processo civil, especialmente um processo penal? Então, é um pouco com esse background, essa perspectiva filosófica sem resposta de fundo, que a gente vai entender como funciona nos Estados Unidos e como que eles adaptaram a probabilidade na hora de aferir, de utilizar um processo mental para chegar a um resultado do processo. Bom, nós temos estándares probatórios nos Estados Unidos. Os estándares probatórios processuais são basicamente 4. Não é objeto da nossa fala de hoje, mas é interessante para quem gosta de direito americano. Há 2 estándares, que são estándares da fase investigativa, que é o Reasonable Suspicion e o Probable Cause. Né? O Reasonable Suspicion é um standard para Terry Stop, para Stop and Frisk, para parada. E o Probable Cause é um standard constitucional que está previsto na 4ª emenda, é um standard para busca de pessoas, busca e apreensão de pessoas e objetos, e é um standard também para expedição de mandados nos Estados Unidos. Não é objeto da aula, mas é só para dar um background. Há um case muito consagrado nos Estados Unidos, Illinois versus Gates, que é um case em que a Suprema Corte claramente diz isso: olha, nós nos baseamos em probabilidade, né? Então, nós estamos trabalhando com probabilidade. Deixa eu só ver se eu tenho anotado o nome do case, para ver se eu falei certinho para vocês aqui, porque vale a pena, já ser objeto da aula, depois quem gosta pesquisar. Illinois versus Gates. É um caso de 1983, que trata do standard probatório de probable cause, que não está hoje. Mas por que ele não está hoje na nossa temática, na nossa discussão? Porque hoje nós estamos tratando aqui de standards probatórios processuais, né? E especialmente, então, do beyond reasonable doubt, ou seja, prova além da dúvida razoável. Uma coisa que eu gosto quando a gente trata do probable cause é que a Suprema Corte, então, diz: não lida com certeza absoluta, a gente lida com probabilidade, que antes das teorias da probabilidade elas serem formalmente estruturadas, elas são baseadas numa origem de senso comum. Eu estou falando já a expressão senso comum, porque uma das outras grandes diferenças entre os sistemas, aqueles que lidam com a perspectiva mais romântica da certeza e menos pragmática da probabilidade, outra grande diferença fundamental
é justamente que aqueles que lidam com a probabilidade, eles se aliam a uma perspectiva de senso comum. E aqueles que lidam com uma ideia da certeza ou da verdade, eles se aliam a uma ideia de percepção íntima, de convicção íntima, pessoal do julgador. Mas não vamos chegar lá. Bom, quais são os estándares, então, probatórios processuais? Fase investigativa, nós temos reasonable suspicion e probable cause, que é um estándar constitucional da 4ª emenda. Na fase processual, nós temos 4 estándares na esfera processual. Substantial evidence, preponderance of evidence, clear and convincing evidence e beyond reasonable doubt. Substantial evidence é um estándar aplicado para a esfera administrativa nos Estados Unidos. Do ponto de vista do percentual, do ponto de vista da probabilidade, ele exige que a evidência constatada dentro daquele processo, dentro daqueles autos, o acervo evidenciário probatório, ele seja apenas suficientemente relevante para qualquer pessoa razoável chegar à conclusão, aquele resultado. O preponderance of evidence é o standard default para causas cíveis em geral. Então, ele exige que a evidência, o acervo evidenciário formado por uma parte, seja mais provável do que não, que se fala more likely than not, de espelhar o direito daquela determinada parte. É um standard que eles falam acima de 50% de probabilidade. Então, 51% para diante de probabilidade. Substantial evidence está abaixo de 50% de probabilidade. As probabilidades são parâmetros, claro, referidos pela doutrina, não há um marcador de percentuais, mas é só para que a gente entenda de como eles trabalham a probabilidade nesses estándares. O estândar seguinte, que é mais elevado, chama-se Clear and Convincing Evidence. Olha, não basta que você tenha formado um acervo probatório suficientemente relevante, não basta que a tua argumentação, o teu acervo probatório seja mais provável do que o do outro, mais do que 50% provável de espelhar o melhor resultado do processo. Não. Ele tem que ser alta e substancialmente provável. Por quê? Porque envolvem causas cíveis ou de alto valor econômico ou de alto risco pecuniário, e nos Estados Unidos isso é absolutamente relevante, né? No Brasil, às vezes, a gente não pensa em direito pensando em risco econômico e risco pecuniário, mas para ele todas aquelas causas que vão envolver danos colaterais, ou seja, elas vão refletir em demissões em massa, em desestabilizar o mercado, em desestabilizar determinado setor financeiro, são consideradas causas de risco pecuniário elevado, e aí elas exigem um standard de clear and convincing evidence. Para além delas, nós também temos todas as causas concernentes às liberdades civis, aos civil rights norte-americanos, que exigem, então, um standard probatório para uma determinada parte que seja alto e substancialmente provável, que a doutrina diria, para acima de 75% de probabilidade. E, por fim, nós temos o standard penal, que é o standard além ou acima da dúvida razoável, que a gente diria que é um standard que exigiria um grau de assentimento, já para ir usando John Locke aqui, a gente chega lá, ou um grau de certeza equivalente aí a 95, 99% de certeza dos autos. Esses são os estándares probatórios processuais nos Estados Unidos. Aí, vocês vão me perguntar, mas Ana, você falou que no standard probable cause, ele está previsto expressamente na 4ª emenda da Constituição Americana, da Declaração de Direitos norte-americana. E o Beyond Reasonable Doubt é um standard constitucional? Ele está previsto na Constituição Americana? Ele está previsto na Declaração de Direitos? E a minha resposta para vocês é não. Ele é uma construção a partir de uma tradição de common law, que vem da common law inglesa, e incorporado paulatinamente ao sistema de justiça americano por sucessivas decisões da Suprema Corte, e nós vamos ver os principais cases na sequência. Vamos entender um pouquinho o sistema americano, fazer um parênteses, para daí nós começarmos a falar desses cases. Mas é preciso saber que na Constituição Americana não há referência ao princípio da presunção da inocência e não há referência ao estándar probatório da prova além da dúvida razoável. E também não há essa referência na Declaração de Direitos. A gente precisa entender bem isso para entender toda a construção que a Suprema Corte
foi fazendo depois. E interliga a presunção da inocência na prova além da dúvida razoável, porque alguém é presumidamente inocente para o direito americano, exceto se ele seja condenado com prova além de qualquer dúvida razoável, ok? A gente chega lá. Bom, vamos entender um pouquinho Estados Unidos antes da gente avançar. O que nós estamos falando de Constituição Americana, o que nós estamos falando de Bill of Rights. Bom, o sistema de federalismo americano, ele vem das 13 colônias, né, que ali declaram independência do Império Britânico, ali no 4 de julho de 1776. Vem com uma ideia de soberania dos estados, evidentemente, né, querendo dar um downplay, uma redução de um poder central, de uma união. Então, durante muitos anos, há uma grande discussão entre estados federalistas e não federalistas nos Estados Unidos sobre a expansão do poder de um governo central ou a conservação de uma soberania maior para os estados. Isso durou durante mais de século nos Estados Unidos. Quando eles saem daquele processo de declaração de independência, ratificam os artigos da Confederação, que é em 1781, eles continuam invocando a soberania dos estados. Veio o Tratado de Paz com o Império Britânico alguns anos depois, em 1784, se a memória não me falha. A Convenção Constitucional vem em 1787 com esse conflito, federalista e antifederalista. O que quer dizer isso, Ana Lara? Bom, os federalistas querendo um fortalecimento de um Estado central, até por questões de comércio, por questões tributárias, né, para pacificar vários conflitos entre eles, sempre com aquela perspectiva econômica que é muito característica dos Estados Unidos, e os estados antifederalistas dizendo: nós não queremos um novo governo central que vai reduzir a nossa soberania, nós já nos livramos do Império Britânico. Vem a Constituição, em 1789, e James Madison, então, que era um representante do estado da Virgínia, ele tem a grande sacada de pacificação da disputa federalista antifederalista. Qual que é a grande sacada dele? Ele diz: olha, nós vamos fazer uma declaração de direitos para que os cidadãos de todos os nossos estados possam invocar como direitos básicos, como patamares mínimos civilizatórios, contra esse novo grande governo central, que vai ser mais fortalecido, essa união vai ser mais fortalecida, mas nós teríamos aí uma carta de direitos para ser oposta contra a União. E aí nasce, em 1791, a famosa Bill of Rights, a Declaração de Direitos, as 10 primeiras emendas à Constituição. A quinta emenda, e é muito importante para nós nessa fala de hoje, é a emenda que traz o devido processo legal. O que é o devido processo legal? O que engloba o devido processo legal americano, do process, como chamamos, é construído por sucessivas também decisões da Suprema Corte. O nosso tema de hoje, nós vamos chegar lá como que eu linko prova além da dúvida razoável com o devido processo legal da quinta emenda, já. Mas primeiro nós temos que entender as emendas constitucionais. Eu vou passar o slide seguinte e volto depois para a 14ª. Nós temos também, na mesma Bill of Rights, a sexta emenda, que é a emenda que nós chamamos a quinta do due process e a sexta do julgamento justo. O que é julgamento justo para o modelo americano? Rápido, público, imparcial, no distrito onde o crime tiver sido cometido, por um julgar direito, né? A esse conselho de jurados, que um julgamento rápido, público, imparcial, que ele possa ter direito a um advogado, que ele possa confrontar as testemunhas contra si. Então, é a emenda que trata de um conceito de julgamento justo. O que faz com que a pessoa tenha um julgamento justo nos Estados Unidos, né? Então, são todas essas características trazidas pela sexta emenda da Bill of Rights, né? Vou voltar lá para a gente falar da 14ª, do que se trata a 14ª. Então, isso nós estamos aí em 1791, os Estados Unidos segue aí uma boa parte de anos em conflitos entre os estados do Sul. Eram estados escravocratas, como nós sabemos, mais rurais, agrários, que operavam em sistema de plantation, com os estados mais ao norte, que eram estados já voltados a um processo de industrialização, com cidades mais modernas, estados não escravocratas, e
esse conflito entre os estados todos do Norte e do Sul dá origem à Guerra da Secessão, né, ou a Guerra Civil Norte-Americana, e ao cabo da secessão, que ocorre lá em 1865, né, com a rendição do Sul, surgem as emendas da Guerra Civil. São 13 emendas da Guerra Civil. Né? É a 13ª, a 14ª e a 15ª. E quais são essas emendas? Bom, a 13ª é a emenda que põe fim à escravidão nos Estados Unidos. A 15ª, eu já volto na 14ª, aguentem aí, a 15ª é aquela que dá direito ao voto independente de cor, de raça, de condição prévia de escravo, não assegura, meninas, o voto para as mulheres. A gente não tinha esse status ainda, mas não é tema, feminismo norte-americano não é tema hoje, mas a saber. E a 14ª, que é a emenda que nos interessa aqui, é aquela que assegura a cidadania a todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e aqui traz o devido processo legal para ser incorporado contra os estados. Então, a partir da 14ª emenda, ao longo, especialmente, de todo o século XX, nós vamos ver inúmeras decisões importantíssimas da Suprema Corte que inauguram e avançam na chamada doutrina da incorporação, que vão incorporando para ser exercitado contra os estados aquelas proteções que estavam estabelecidas na Bill of Rights para serem exercitadas contra a União, contra o governo central. Ok? E vai ampliando o conceito de devido processo legal. Então, quando nós falamos devido processo legal nos Estados Unidos, nós estamos falando na 5ª emenda, que era aquela da Bill of Rights original para ser exercitada contra a União. Nós estamos falando na 14ª emenda, que já é aquela uma das 3 emendas da Guerra Civil e que já permite a inauguração da chamada doutrina da incorporação e esse exercício de direitos dos cidadãos contra os estados também, não só contra a União. Então, paulatinamente, a Suprema Corte vai dizendo, olha, isso aqui também pode ser invocado contra o Estado. O Estado não pode legislar em ferimento a essa determinada proteção, a esse determinado direito, a essa determinada liberdade. Ok? Vai reduzindo, então, a soberania dos Estados. Beleza até aqui? Vamos seguir. Então, nós estamos sabendo aqui que o que importa é o seguinte, é um estándar processual, penal, além da dúvida razoável, que espelha aí 95% a 99% de grau de certeza, ou grau de assentimento, como diria John Locke, mas ele não tem previsão, como o probable cause tem, na Constituição, não tem previsão na Bill of Rights, ele passa a ser, então, uma interpretação da Suprema Corte. O primeiro grande case que trata de uma melhor tradução desse standard para o direito americano, porque, claro, ele já vinha de uma tradição de common law, é Miles versus United States, de 1880, é um case super interessante, não vou entrar nos detalhes do caso, porque a gente não tem tempo para isso, mas para quem curtir ler case, ele é muito interessante, porque é um case de bigamia entre mormons, eu não vou me lembrar o estado agora, mas eu acho que é o Alabama, e é um case bastante interessante, os fatos dele são muito interessantes sobre acreditar ou não que a vontade divina que permitia a poligamia suplantava ou não a lei do determinado estado que proibia a poligamia. Mas, enfim, esse é o grande case, é o case, landmark case, como chamamos, do standard probatório além da dúvida razoável. Ele nos dá pistas muito interessantes e a gente vai ver que ele é do final do século XIX e ele abre uma interpretação do que seria uma dúvida razoável para levar à absolvição de alguém e depois a Suprema Corte vai reinventando isso, reescrevendo isso. Nós vamos comparar com o modelo canadense, já vocês vão me entender. Bom, o que diz a Suprema Corte americana, então? Olha, como que o jurado é autorizado a condenar? Está condenado, ele está autorizado a chegar ao veredito de culpado
quando eu achar, então, que a culpa do acusado é além da dúvida razoável. Então, estabeleço isso formalmente. O que é esse estado? A Suprema Corte diz assim: permanente convicção na mente do julgador ao ponto de certeza moral. Eu quero que a gente atente muito para essa expressão certeza moral, porque nós vamos falar bastante dela hoje. Porque nesse primeiro momento, a Suprema Corte está equiparando a certeza evidenciária, a certeza probatória, à certeza moral. E isso vai virar uma grande discussão mais para adiante na jurisprudência, ok? Ele fala uma coisa muito importante, ó, mero balanço de provas é insuficiente. Então, ele já está abrindo, né? Agora que a gente já conhece os estándares administrativos, o civil default e o civil para causas elevadas ou causas de civil rights, ele já está abrindo uma diferença aí bem grande. Ó, não adianta você fazer um balanço de prova e chegar à conclusão que essa parte tem um acervo probatório melhor, porque isso não vai ser suficiente em matéria penal. Depois ele vai dizer o seguinte: olha, eu tenho que estar convencido pela evidência dos autos, excluída toda dúvida razoável. Aí a gente fica nesse conflito entre certeza moral e acervo evidenciário. Vamos chegar nisso mais adiante. E o outro ponto que é muito interessante, porque ele vai dizer assim: olha, qualquer homem prudente se sentiria seguro para agir, né, diante dessa convicção, né, da culpa. E ele tem que fazer isso como se ele estivesse cuidando dos seus interesses pessoais mais caros. Eu estou tomando essa decisão neste processo como julgador, como jurado, como conselho de sentença, como se eu estivesse cuidando daquilo que fosse mais relevante na minha vida privada, como se fosse meu interesse mais caro, como se fosse uma questão de vida ou morte para mim. Esse ponto também, da mesma forma que a certeza moral, ele vai entrar em questão na jurisprudência mais adiante. Se eu posso ou não, e se eu devo ou não entender essa certeza suficiente ou essa dúvida suficiente para absolver, essa certeza suficiente para condenar a partir desses parâmetros. Na sequência, outro landmark case americano é Coffin versus United States. Ele vem em 1895, também no final do século XIX, que é o case, para quem gosta da presunção da inocência, é o case que vai dizer, olha, realmente não está escrito na Constituição, realmente não está escrito na Bill of Rights, mas pousa nas fundações da administração da lei penal. E ele vai interligar o standard além da dúvida razoável com o presunção da inocência e vai dizer, olha, o standard além da dúvida razoável, ele vai dar concretude, ele vai dar substância à presunção da inocência. O que quer dizer dar concretude e substância? Já falei um pouquinho atrás. Ele vai tornar claro que é presumidamente inocente qualquer pessoa que não tenha ainda sido condenada de qualquer forma, condenada com probabilidade de 50%? Não, condenada além ou acima de qualquer dúvida razoável, ok? Opa, passando errado. Tá, então nós estamos lá no século XIX, essa jurisprudência ela vai caminhar ao longo do século XX, passando por várias instruções de jurados, por várias adequações, mas ela vai sofrer assim, um grande shift constitucional em 1970. Nesse julgado, que é em Winship, que é um julgado acerca de juveniles, para quem trabalha com tradução, ou para quem é do direito e vai precisar disso para artigo científico e tudo mais, né, o que nós chamamos hoje no Brasil de adolescentes em conflito com a lei, chamávamos originalmente de adolescentes infratores, são as causas de juveniles, são os processos envolvendo adolescentes em conflito com a lei. Então, esse é um julgado muito importante, porque neste momento, formalmente, a Suprema Corte dos Estados Unidos diz o seguinte, olha, standard probatório criminal, além da dúvida razoável, integra o conceito de devido processo legal estabelecido na 5ª emenda constitucional e, obviamente, por consequência, na 14ª emenda sobre a qual nós falamos. Então, é nesse momento, apenas em 1970, que a Suprema Corte, então, faz como eu digo, a construção do que significa devido processo legal, o que engloba o devido processo legal, ela é constitucional e paulatina, ela evolui conforme os cases da Suprema Corte. Então, esse é um case absolutamente relevante, ele vai dizer, integra a ideia de um devido processo
legal nos Estados Unidos a condenação no âmbito penal além da dúvida razoável, né? Esse standard, ele garante, ele é indispensável para garantir a confiança da comunidade, da sociedade estadunidense, sociedade norte-americana na lei penal. Ele faz mais, porque ele estende o standard para os casos criminais envolvendo, então, adolescentes em conflito com a lei, envolvendo juveniles. Então, quando nós falamos a partir de que momento a Suprema Corte deixa claro que condenar alguém além da dúvida razoável no âmbito do processo penal engloba devido processo, é englobado no devido processo legal, nós vamos dizer que formalmente a partir de 1970 com In Re Winch. Aí nós temos dois casos na sequência que são muito relevantes para a nossa discussão de hoje. Por quê? Em 1990, que é o Cage versus Louisiana, eles estão diante da seguinte questão. Olha, nós chegamos à conclusão que isso integra o devido processo legal, nós chegamos à conclusão, isso é histórico paulatinamente, que dá concretude à presunção da inocência, nós estamos há 100 e poucos anos falando isso, ok. Agora, eu instruo ou não instruo o julgador, né? E se eu instruo o julgador, né, o jurado, o conselho de sentença, se eu indico para ele que processo mental ele deve adotar para chegar à conclusão, à resolução daquele processo penal que está diante dele, o que eu falo para ele? Para dizer que essa dúvida é razoável e aí ele pode absolver, ou essa dúvida não é razoável e ele deve condenar. Então, por que Cage versus Louisiana é um caso super importante? É porque neste case, que era um case de first degree murder, o juiz havia instruído, usando expressões assim, como grave incerteza, dúvida substancial real. E olha, o standard é dúvida razoável. Então, quando o juiz diz, olha, se você tiver uma dúvida, uma incerteza muito grande da culpa dele, se você tiver uma dúvida muito substancial, aí você absolve. Bom, eu estou exigindo mais do que é o necessário para eu chegar a uma conclusão pela absolvição. Por quê? O standard diz, para absolver, basta que a minha dúvida seja razoável. Vamos ficar prestando atenção nisso, porque nós vamos falar daqui a pouco sobre senso comum e pessoa razoável. Então, o standard, que não é constitucional, mas, enfim, foi incorporado ao devido processo legal, não é, olha, para eu chegar à necessidade, à conclusão da absolvição, eu tenho necessidade de uma grave incerteza, eu tenho necessidade de uma dúvida substancial, de uma dúvida imensa, enfim. Quando o juiz qualifica a dúvida para além de uma dúvida apenas razoável, eu estou exigindo mais do que o necessário para absolver. Outro ponto absolutamente relevante que Cage versus Louisiana traz é a referência à certeza moral, que foi justamente lá naquele primeiro case que inaugura, né, Miles versus United States, que inaugura formalmente o além da dúvida razoável. A Suprema Corte vem dizendo, olha, permanente convicção na mente do julgador ao ponto de certeza moral, nós falamos, né? E agora a Suprema Corte já vem dizendo, epa, peraí, nós avançamos para poder entender que certeza moral é um contexto complexo. E a gente volta à certeza moral na nossa primeira fala lá sobre verdade, nossa primeira fala sobre identidade social, né? O que é certeza moral? A certeza moral tem aspectos históricos, tem aspectos socioculturais, então complicado juiz instruir o jurado acerca de certeza moral, né? Nós temos que trabalhar com a certeza probatória, com a certeza evidenciária, ok? Então, quando eu falo em certeza moral, e essa é a análise que a Suprema Corte faz, eu estou exigindo uma prova menor para condenar aquele acusado. O jurado pode condenar mais fácil, porque ele pode condenar assim, para a gente dar essa explicação de uma forma mais simples. Eu assim, olha, prova não tem. O acervo evidenciário juntado aqui pela acusação não é suficiente, mas eu tenho uma certeza moral pelos meus valores, pela religião que eu professo, porque eu não gosto desse determinado viés de ação, eu tenho uma certeza moral para condenar. Então, cuidado quando nós vamos instruir sobre certeza moral, porque certeza moral não basta. Certeza moral
é um grau menor de exigência para condenar. Eu preciso da certeza dos autos. Você pode ter toda a certeza moral do mundo, mas tem prova? Essa é a pergunta. Então, é um landmark case absolutamente relevante de 1990. Outro landmark case que é muito importante é Sullivan versus Louisiana, que é um case que vem alguns poucos anos depois, em 1993, porque aí ele vai fazer um link entre a quinta e a sexta emenda. Ele vai dizer, olha, o standard probatório, além da dúvida razoável, ele está englobado, ele está inserido na cláusula do devido processo legal e também na previsão de julgamento justo da sexta emenda. O que quero dizer com isso? Quando a sexta emenda assegura um julgamento imparcial, rápido, no distrito da culpa, todos aqueles elementos que compõem a sexta emenda, eu também estou querendo dizer esse jurado que é imparcial, esse jurado que tem que julgar de forma imparcial, ele tem que julgar de forma imparcial, e julgar de forma imparcial também significa julgar a partir da prova dos autos e absolver quando há uma dúvida meramente razoável. Então, nesse case, a Suprema Corte faz o link entre a quinta e a sexta emenda, entre o devido processo legal e o julgamento justo, e engloba, além da dúvida razoável, em ambas as emendas constitucionais. Victor versus Nebraska é um case mais complicado de 1994, eu trouxe ele aqui, porque também analisando instruções de juízes ao corpo de jurados e instruções em que o juiz usou de expressões que a Suprema Corte já vinha abandonando, dentre essas aí, qualificando a dúvida de uma forma mais gravosa ou atribuindo questões morais, a Suprema Corte então faz um contorno para dizer, olha, nós vamos ter que entender, para dizer se isso influenciou ou não o ânimo do jogador de interpretar com grau maior ou menor a dúvida que ele devia ter, nós temos que olhar, analisar a instrução como um todo. Se como um todo, apesar do juiz às vezes ter usado palavras equivocadas, se como um todo ela externou corretamente para o jurado o que significa uma dúvida razoável suficiente para absolvição. E aí vem a pergunta, né? Qual dúvida é razoável, Ana Lara? Precisa explicar? As pessoas não sabem o que é razoável, não é razoável? Bom, a Suprema Corte americana até hoje não explicou, né? Ela vai dando pistas do que é a dúvida razoável a partir desses julgados, especialmente esses que eu apresentei para vocês, que são landmark cases, há outros, mas ela vai dando pistas para nós. Daqui a pouco eu fiz um resuminho dessas pistas, todo mundo vai poder ver, mas ele está discutindo ainda se precisa ou não explicar. Nós vamos ver que a Suprema Corte do Canadá chegou à conclusão, sim, o juiz precisa explicar, e nós vamos explicar para o juiz como ele explica, ok? Nos Estados Unidos, a Suprema Corte ainda não fez isso, vai dizer, na área não tem explicação? Bom, tem. Tanto essas explicações que eu já dei para vocês, que se dão a partir desses cases emblemáticos, quanto também nos manuais, né? Os manuais de orientação das cortes americanas trazem o conceito dúvida razoável expressamente. Alguns manuais são mais sucintos, falam menos, outros manuais são super longos, né? Quanto mais a gente fala, mais risco a gente tem, mas varia bastante. O modelo de federalismo deles, a gente não vai ter tempo para caber aqui, mas eu falei um pouquinho, mas existe. A lei penal, ela é do legislativo estadual, a lei penal, claro, também no âmbito federal, mas o direito penal, ele é sobretudo estadual. Então, os 50 estados legislam em matéria penal, mas a União legisla em matéria penal a partir da cláusula de comércio, que é uma coisa linda, maravilhosa, que fica para um outro momento nós falarmos dela. Agora, é diferente do sistema brasileiro, né, que a lei penal é da União. Enfim, mas nos manuais, então, seja os manuais das cortes federais, dos circuitos federais, né, os manuais dos estados, explicam o que é a dúvida razoável. E a Suprema Corte não fez ainda um julgado definitivo para dizer dúvida razoável é isso. Mas no Victor versus Nebraska, que era aquele case que eu falei, em que se estava discutindo instrução aos jurados, há essa manifestação da Ginsburg,
da ministra, ela é sensacional, né? Eu botei 93, mas ela é de 94. Ela diz isso, olha, eu acho, né, na posição dela como ministra, ela diz o seguinte: mesmo que essas explicações elas vão ser talvez imperfeitas, inevitavelmente imperfeitas, a alternativa, que é não definir o conceito, não é preferível, né? Porque isso não é tão intuitivo, não é tão autocompreensível para o jurado. Talvez seja mais compreensível para os juízes, para os profissionais do direito em geral, e mesmo assim a gente sabe que não necessariamente, né? Por isso que a gente está discutindo eternamente se é de escola da nossa autorreferência para julgar alguma coisa, mas ainda melhor definir, ainda melhor a Suprema Corte ir dando paulatinamente essas dicas, essas pistas do que é, do que simplesmente eu presumir que todo mundo sabe do que se trata. Mas está por vir, ok? O Canadá já fez um approach diferente. Em 1997, nesse case, a Suprema Corte do Canadá detalhou o que pode e o que não pode. O que você tem que falar e o que você não tem que falar. Então, eu fiz 2 telas para a gente poder ver um pouquinho o modelo canadense. Porque eles assumiram essa posição. Então, uma das coisas que a Suprema Corte do Canadá diz é o seguinte: olha, ele está entrelaçado com a presunção da inocência. Bom, isso está ok, Estados Unidos já fez também, nós já temos isso como claro pela Suprema Corte. Ônus da prova repousa na acusação todo o tempo, os Estados Unidos já fez também, não há dúvida. Você tem que provar todos os elementos do crime, e nos Estados Unidos, actus reo, mens rea, é um pouco diferente a perspectiva de elementos do crime que nós temos no Brasil. Mas ele vai detalhando. Olha, dúvida razoável, o juiz tem que dizer para o jurado, e ele também tem que entender, se for um bench trial, dúvida razoável não é uma dúvida baseada em simpatia ou em preconceito. Ao contrário, ela é baseada na razão e no senso comum. Eu uso a razão, vou avaliando a prova dos autos e a probabilidade de eu chegar num nível mais alto de certeza, num grau mais alto de assentimento, e eu conto com o senso comum. Nós já vamos chegar no senso comum. Ela é conectada à evidência ou à ausência dela. Uma das instruções interessantes da Suprema Corte, que ele deixa muito claro, a Suprema Corte do Canadá, ele diz o seguinte: olha, não exijo certeza absoluta. Não há necessidade de certeza absoluta para condenação em processo penal. Se eu tiver uma dúvida razoável, eu absolvo, mas também, por outro lado, eu trabalho com probabilidade, o máximo de probabilidade possível, 95 a 99 de probabilidade possível, mas eu nunca vou ter a utopia da certeza absoluta ou da verdade, como acontece nessa percepção de outros sistemas. Não é prova além de qualquer dúvida ou dúvida frívola ou imaginária. Então, eu não preciso de certeza absoluta, eu não preciso de prova extrema de qualquer dúvida, então, e a dúvida que eu tenho não pode ser uma dúvida frívola ou imaginária, ela tem que ser uma dúvida razoável, não é uma coisa da minha cabeça, ela tem que ser uma dúvida razoável e lógica a partir da prova que foi produzida no processo, né? Não pode ser uma coisa imaginária, mas é porque eu tinha essa percepção, eu tenho uma percepção de pessoas assim, pessoas tatuadas me dão esse tipo de dúvida, pessoas de determinada etnia me dão esse tipo de dúvida, né? Ela tem que ser uma dúvida concreta a partir do acervo dos autos, ok? E eles vão também para dizer o que deve ser evitado. E aí é interessante que no que deve ser evitado se bate naquelas mesmas questões que a Suprema Corte americana também diz, né? Embora não fez uma instrução fechada, a partir da evolução dos cases, também vai dizendo, né? Olha, deixa eu passar aqui, deve ser evitado eu igualar a prova à convicção moral, que a gente volta naquele ponto. Se eu estou deixando eu tratar isso como convicção moral, eu estou afastando o julgador da prova dos autos, né? A certeza moral é uma certeza diferente da certeza probatória ou da certeza evidenciária. Qualificar a palavra dúvida com adjetivos distintos de razoável, né? Séria, substancial, perturbadora. Então, adjetivos que vão fazer o julgador achar que eu preciso de uma dúvida mais séria do que uma mera dúvida razoável para absolver alguém.
Agora, eu acho muito interessante aquela explicação que está no segundo tópico, que é também uma explicação bem desse jeitinho que aparece no julgado da Suprema Corte do Canadá, porque em alguns julgados americanos eles dizem, olha, lá atrás, no início da discussão, tenta dizer para o jurado assim, olha, aplica o mesmo critério que você usa para as decisões mais importantes, mais relevantes da sua própria vida. E a Suprema Corte do Canadá vai dizer, olha, não faz isso, porque quando eu estou tomando uma decisão para a minha vida, por mais que seja para a decisão das mais importantes, das mais gravosas, das mais sérias, eu estou partindo de um outro referencial, que é um referencial muito pessoal meu. Eu estou baseado no risco calculado de um cenário que eu sei, que eu conheço, suposições que eu faço de fatos que sejam verdadeiros, e são riscos calculados a partir de suposições que eu tenho da minha própria experiência. Então, a Suprema Corte do Canadá diz, não diga isso para o jurado. Você afasta a certeza moral, você afasta julgamento deles a partir de percepções que ele vai tomar como pessoal, como parâmetros pessoais deles, recorra ao senso comum, recorra à evidência consolidada nos autos. Então, a Suprema Corte do Canadá opta por, então, fazer neste julgado uma instrução completa aos julgadores canadenses, enfim, aos juízes que vão instruir os conselhos de sentenças, de como eu explico ou como eu não explico uma dúvida razoável. Como eu falei, a Suprema Corte dos Estados Unidos ainda não fez. Em resumo, eu vou voltar para a pessoa razoável, para a gente falar dela daqui a pouquinho, porque é muito importante o conceito de pessoa razoável em direito estadunidense. Mas o resumo da nossa ópera, se a gente for falar o que é uma instrução, o que eu, como julgador, tenho que pensar, ou como que eu tenho que instruir alguém que vai julgar. Bom, ônus da prova, está com a acusação em relação aos elementos do crime. Dúvida razoável não é fora de qualquer dúvida, sem dúvida alguma, né? A convicção da dúvida não pode resultar de certeza ou incerteza moral. Ela tem que ser baseada ou na evidência que está nos autos ou na ausência dessa evidência. Ela não pode ser baseada num capricho, numa especulação, numa predisposição, num preconceito. Ou seja, ela tem que ser baseada no senso comum. Aí, o que é pessoa razoável com senso comum, Ana Lara? Vamos voltar aqui. O que é o standard pessoa razoável, que hoje a gente ouve tanto em direito americano, né? Reasonable person. Ele é um pouco diferente do que às vezes a gente fala de pessoa média no Brasil, mas é o que seria o mais comum, né, da gente traduzir, né, como pessoa média. Antes se falava homem médio, né, e agora a gente fala pessoa média, uma expressão a gênero, mas ele é um pouco diferente porque, claro, ele vai se referir, como eu estou dizendo aí, a um padrão mediano racional, de atenção, de cautela, de cuidado, de experiência, né, do que seria uma pessoa aí ideal, imaginária, não é estatística, não é um estudo empírico do conjunto social, mas a pessoa razoável, para eles, é um misto de pessoa média com pessoa ideal, né? Uma pessoa com um nível de cautela considerado médio no senso comum, mas também com um nível de honestidade, de correção, esperável, uma pessoa de boa fé comum. Então, eu digo assim, que é um misto de pessoa média com pessoa ideal. É um misto de uma pessoa comum, que tem um senso comum de cautela, de cuidado, como também uma pessoa correta, honesta, enfim, e que haja de boa fé. Então, eles gostam muito desse standard pessoa razoável e dizem, olha, parece um standard subjetivo, mas não é um standard subjetivo, é um standard objetivo, é um standard que apela para o senso comum, né? Ele não vai aferir a inteligência daquela pessoa específica, o temperamento, a maturidade daquela pessoa específica. Ele não conta com a subjetividade daquela mente, daquele julgador. Ele conta com um parâmetro médio do que seria uma pessoa ideal, correta, de boa fé, com um senso racional, mediano, de cautela, de atenção, de conhecimento, né?
E é um parâmetro que eu acho muito interessante, porque quando a gente fala em senso comum ou em pessoa média, né, se a gente for entrar em questões históricas ou em questões socioculturais, né, se a gente for sair desse âmbito do conceito jurídico para o âmbito da sociologia, isso fica muito complexo, né, porque o que a gente considera, né, ou já considerou razoável como conjunto social, e não como indivíduo, né, como cada um pensa, mas como conjunto social que a gente considerou no nosso senso comum algo aceitável para o sistema de justiça ou para a medicina, já variou muito na história da humanidade. Está aí as questões de direitos étnicos, de direitos raciais, de direitos das mulheres, né? Então é bem complexo, porque o senso comum, que é a perspectiva de standard dos países de common law, ele está muito atrelado, evidentemente, ao que o conjunto social pensa e não à convicção íntima daquele determinado julgador. Mas então, quando vocês ouvirem falar em reasonable person, em pessoa razoável, que seria o equivalente para nós à pessoa média, é dessa pessoa que o direito americano está falando. Vamos entender como é que a gente chegou aí. Então, nós temos livre convicção motivada no Brasil, que é mais ou menos o mesmo processo mental que se espera de um julgador para os países do modelo europeu continental, os países de civil law, e nós temos os estándares de probabilidade, como no caso aqui o da além da dúvida razoável, nos países de common law. Então, se a gente pegar a Inglaterra, se a gente pegar o Canadá, se a gente pegar os Estados Unidos, como eu já falei lá no início, eles saem pelo caminho da certeza e da probabilidade, um voltado à percepção íntima do julgador e o outro voltado ao senso comum daquela determinada pessoa média razoável, ok? Essa é a diferença fundamental entre eles. E onde que isso se separou na história? Porque eu acho que é muito legal a gente entender onde que isso apartou uma perspectiva da outra. Bom, quando havia o modelo de prova tarifada, que ele já vem do modelo romano, que era atribuir um peso, separar as evidências do processo conforme classes e atribuir pesos para essas classes de evidências, ele também era baseado em probabilidade. Claro que a probabilidade era analisada de uma forma diferente, porque a probabilidade para o modelo de common law é uma probabilidade de graus de certeza, de grau de assentimento. A probabilidade do modelo de prova tarifada medieval ajustava o peso para cada classe de evidência, mas ele também trabalhava com a ideia da probabilidade. A questão da prova tarifada, ou prova legal, como era chamada, era tirar, vamos dizer assim, a autonomia do julgador. Porque como a prova era, então, prova legal ou tarifada, e esse peso era estabelecido, essa classe de evidências era estabelecida pelo legislador, havia uma definição prévia do legislador, e o sentimento que se tinha é que isso limitava o julgador de aferir a validade dessa prova, o efeito probatório dessa prova, e que acabava compelindo, às vezes, o julgador a tomar uma decisão contra a sua própria convicção, contra o seu próprio convencimento, contra a sua própria crença. Então, ele julgava um fato contra a sua própria crença, contra a sua própria convicção, porque a lei pré-estabelecia determinado peso para as classes de evidência. Certo? Isso muda a partir da Revolução Francesa, quando eles vão romper com o Ancien Régime, e uma das coisas que eles derrubam e aí inauguram um modelo de justiça baseado na convicção íntima, na convicção, no convencimento motivado, na convicção motivada do juiz, na convicção íntima, e abandonam o modelo completo, o modelo do regime antigo, que era o modelo de prova tarifada, que também tinha uma origem na probabilidade. A common law, ela segue na linha da probabilidade e vai incorporando as teorias da probabilidade, nós vamos ver isso logo na sequência, formalmente ao sistema de analisar as evidências dos autos, né? Quando a Revolução Francesa vem, então eu vou favorecer a percepção individual, vou afastar a análise probabilística e aí vai inaugurar esse mito que é mais romântico, que é mais poético, na ideia de que os julgadores, em geral, as cortes, os juízes, decidem com base em fatos verdadeiros. Olha, a gente volta à verdade real que a gente falou no início, e não em mera chance calculada com base naquele acervo probatório dos autos. E aí há uma grande divisão.
De onde que vem, então, essa ideia da common law de probabilidade? Bom, ela é inaugurada ali com as teorias do John Locke, né, no empirismo britânico, a partir de 1690, ou seja, é muito antes da Revolução Francesa, porque, como eu falei, nesse primeiro momento anterior à Revolução Francesa, vários sistemas trabalhavam com a perspectiva de probabilidade. Ela entra formalmente no sistema de common law do Império Britânico a partir desse compêndio que eu estou citando aí, de Doutrina em Evidência, que é de 1754, do Sir Geoffrey Gilbert, que ele passa a incorporar, então, a epistemologia do Locke, do John Locke, para tratar de evidência processual. E o que é interessante no John Locke, e eu peguei alguma coisa da obra do John Locke e coloquei nesses slides, porque eu acho que a gente lendo um pouquinho junto, a gente chega a entender melhor o modo de raciocinar, talvez aqueles 4 standards que a gente mostrou logo no início dos Estados Unidos. Então, bom, o que o John Locke diz? Ele é um filósofo que vai se contrapor às correntes filosóficas do inatismo, né? Ele diz, olha, a gente não carrega um acervo informativo vindo de Deus, a gente tem um acervo instrumental, mas a gente não tem um acervo informativo, a gente é tábula rasa, e as nossas ideias vão se formando ou por sensação ou por reflexão, ou com uma forma como a gente percebe os objetos exteriores pela via dos sentidos, e como a gente reflete, ou seja, como as operações acontecem na nossa mente para se ocupar dessas ideias que foram aprendidas pelos sentidos. Eles vão, verdade. Verdade é a união ou separação de sinais. Como é que eu chego à verdade? Eu chego à verdade pelo conhecimento, ou eu chego à verdade pelo julgamento? Eu chego à verdade pelo conhecimento, que o que é o conhecimento? É como eu faço acordo ou desacordo das ideias que eu estou incorporando. Como que eu chego ao julgamento? Eu vou separar ou eu vou reunir as ideias quando esse acordo ou desacordo não é evidente. E se ele não é evidente e eu tenho que fazer um processo mental para reunir e separar as ideias que eu fui coletando a partir de sensação ou de reflexão, eu só posso fazer isso com base no quê? Eu só posso fazer isso com base em probabilidade. E aí ele diz, o que é probabilidade? É a manifestação do acordo entre duas ideias com base em provas falíveis, ok? É a proposição para colar argumentos ou provas para ser recebida por verdade. Então, a percepção de que a gente chega à verdade a partir do acordo ou desacordo de duas ideias, e que a gente comprova isso com argumentos ou com provas falíveis, vem de John Locke e é formalmente incorporada ao sistema de justiça da common law do Império Britânico. Quando eu falo em assentimento, ou seja, em grau de certeza, é a admissão de qualquer proposição como verdade a partir de argumentos de persuasão. Como é que a gente faz? Como é que na mente do John Locke se chegava às bases da probabilidade? Eu tiro isso da minha própria experiência, eu vou por conhecimento, por observação, ou testemunho da experiência alheia. Como é que eu vou chegar a essa coleta do testemunho da experiência alheia? O que eu vou considerar? Ele analisa vários fatores, a habilidade da testemunha, qual que é a proposta ela está depondo, se há testemunha em sentido contrário. Veja bem, John Locke não estava falando de testemunha no sentido que nós estamos falando, nós não estávamos falando de testemunha no âmbito de um processo, muito menos de um processo penal. Era uma maneira dele refletir acerca de se chegar à verdade, o que era a verdade, se existia a verdade, como que a gente formava o nosso processo de ideias, já que a gente era tábula rasa, a gente não vinha com um acervo informacional inato. E é a partir do momento que isso é incorporado ao sistema de justiça da common law do Império Britânico que ele é apropriado para uma linguagem do direito, para uma linguagem de análise do acervo evidenciário que está nos autos. Bom, o que eu acho mais interessante em John Locke, que tem muito a ver com o que se tornou a common law, são justamente os graus de certeza ou graus de assentimento. Então, ele cria categorias para os graus de assentimento que muito se parecem até hoje com esses níveis de probabilidade, com esses graus de certeza que eu exijo conforme a gravidade da causa. Então, ele dizia, por exemplo, que você tem segurança, né, que é o grau maior de assentimento, quando você tem
essa informação a partir da experiência geral de todas as pessoas, em todas as épocas, em todos os tempos. Olha aí aparecendo, o que aparece também que depois é incorporado no sistema de justiça? Aparece aí o senso comum. Então, para ele, né, o maior grau de assentimento, o maior grau de certeza, que ele chamava de segurança, era esse a partir da experiência geral de todas as pessoas em todas as épocas. Logo abaixo, o grau de assentimento é o grau de certeza. Como que eu chego à certeza? É a partir da experiência pessoal, da minha experiência própria, aliada ao senso comum e a testemunhos que são inquestionáveis, que são acima de qualquer suspeito. Lembrando que ele não estava falando de sistema de justiça, né? Isso foi incorporado depois pela comum inglesa. Depois ele dá um outro nível de assentimento, um outro nível de certeza, que é a crença confiante. Então, como que eu chego a uma crença confiante? Olha, eu pego os testemunhos de testemunhas que são cooperantes. Eu estou tratando de coisas incontroversas ou essas coisas são controversas. E aí os níveis de assentimento, os níveis de certeza, eles vão reduzindo conforme haja outros testemunhos se chocando ou testemunhos contradizendo o senso comum. E aí ele vai aferindo outros graus de assentimento, ou crença, ou conjectura, ou adivinhação, ou dúvida, ou indecisão. A common law, então, americana, influenciada pela perspectiva do John Locke acerca do que era a verdade, dos graus de assentimento que nós poderíamos obter para se chegar à verdade, ele trabalhava com a ideia de probabilidade de diferentes graus de assentimento, de bases de probabilidade diferentes. Isso é incorporado, quando isso é incorporado para as regras de evidência da common law, passa a ser ainda mais claro que o sistema de common law, ele raciocina com probabilidade. Ele está muito mais preocupado com probabilidade do que com certeza absoluta, com verdade absoluta, com verdade real. Tanto é que nessas instruções, tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá, e dos Estados Unidos não diretamente, mas no corpo dos julgados, o Canadá, como a gente viu já numa decisão expressa, ele diz o seguinte: olha, eu não preciso de certeza absoluta. Me basta uma dúvida razoável para absolver. Uma dúvida razoável que decorre do senso comum. Ok? Não uma dúvida frívola, não uma dúvida pessoal, não uma dúvida motivada por simpatia ou antipatia ou preconceito. E eu também não preciso de uma certeza absoluta, de uma verdade absoluta, de uma verdade real. Então, isso é inspirado no empirismo britânico, é inspirado em John Locke. Esse trabalho de John Locke, o ensaio sobre o entendimento humano, é muito detalhado sobre isso, é muito interessante de ler. E quando a gente faz essa correlação com a common law, a gente que é do direito, a gente fica fascinado. Aí a pergunta que todo mundo me faz: Ana, você acha que a tropicalização é possível? Você acha que as cortes brasileiras podem usar o standard além da dúvida razoável, já que a gente trabalha com a ideia da verdade real, já que a gente trabalha com a convicção íntima, a gente trabalha com uma outra perspectiva? Você acha que é tropicalizável ou não? Bom, tecnicamente falando, até já foi, né? Porque o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, que foi incorporado ao Brasil pelo Decreto 4388 de 2002, já traz o estándar para o ordenamento jurídico brasileiro, né? Então, só para a gente ler o que está escrito ali, para proferir sentença condenatória, o tribunal deve estar convencido de que o acusado é culpado, além de qualquer dúvida razoável. Então, em certa medida, já está incorporado. Também, os tribunais superiores já vêm utilizando, eu trouxe alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal, precedentes do Superior Tribunal de Justiça, precedentes do TRF4, não são os únicos do Brasil. Inclusive, esse estándar tem sido utilizado também pelo Supremo Tribunal Federal, não só para condenação em si, mas também para prova de corroboração em colaboração premiada. Então, é um precedente que vem sendo utilizado muito, embora nenhum desses julgados fez uma reflexão detalhada sobre esse processo histórico, do que significa além da dúvida razoável e das origens, mas já está incorporado pelo Estatuto de Roma. Agora, quais são minhas impressões? Como a gente trabalha com livre convencimento motivado,
eu não vejo dificuldade das cortes utilizarem o standard além da dúvida razoável na fundamentação das suas decisões, porque o nosso livre convencimento motivado, ele não impõe uma metodologia específica ao juiz, ele não impõe um processo mental específico para o juiz, ele apenas, claro, ele obsta que o juiz escape, que ele fuja ao conjunto probatório dos autos, ele tem que trabalhar com a prova que está nos autos, né? Essa é a verdade mais real que ele vai conseguir. Ele obsta, obviamente, e é da característica evidente da magistratura, que ele não possa decidir por simpatia ou por preconceito, por percebimento de vantagem econômica ou não, vantagem de qualquer natureza, mas ele admite uma operação mental, de raciocínio, de probabilidade, qualquer operação mental, porque ele não impõe uma metodologia específica. E se a gente considerar que o standard, além da dúvida razoável, é um standard elevadíssimo, vamos dizer, que eu estou exigindo, embora não uma certeza total, completa, uma verdade, até porque eles não trabalham com esses parâmetros, eles trabalham com parâmetros de probabilidade, mas eu estou exigindo aí, aspas, um nível de certeza entre 95% a 99%, e no livre convencimento motivado nós estamos trabalhando com outros parâmetros. Eu não acho eles incompatíveis, eu acho que é plenamente tropicalizável, né? Eu acho que as cortes podem se utilizar, inclusive ele é mais protetivo ao acusado, ele me parece bem mais protetivo ao acusado do que o livre convencimento motivado, né? Ele exige, vamos dizer, ele dá uma clareza maior de como o julgador deve chegar à sua conclusão, à sua resolução em relação àquele processo penal. Eu acho que é isso. Tentei condensar, eu sei que é muita informação, né? Muita informação histórica, muita informação sobre o sistema. Acho que consegui falar sem muito juridiquês para quem não é do direito conseguir entender. Mas para a gente fechar, então, o resumo disso, o sistema norte-americano trabalha com 4 estándares probatórios processuais, sendo que o standard penal é o além da dúvida razoável, não está previsto na Constituição, não está previsto na Bill of Rights, foi incorporado historicamente por julgados da Suprema Corte, integra o conceito de devido processo legal, integra o conceito de julgamento justo. Suprema Corte dos Estados Unidos ainda não definiu uma orientação definitiva sobre o que é dúvida razoável, mas paulatinamente vem dizendo que o julgador precisa esclarecer, e nós temos algum parâmetro. O Ministério Público tem que provar, além da dúvida razoável, todos os elementos do crime, o ônus da prova repousa com a acusação. Nós não podemos confundir certeza moral com certeza probatória, com certeza evidenciária. Nós não devemos qualificar o que é essa dúvida para além do razoável, dizendo que ela tem que ser grave, séria, importante, dramática ou qualquer outro adjetivo. Então, são parâmetros que dão. Suprema Corte do Canadá já foi mais precisa, nos Estados Unidos a Suprema Corte não foi tão precisa, mas os manuais de instrução de jurados, seja no âmbito federal, seja nos estados, trazem explicações sobre o que é dúvida razoável. E, do ponto de vista histórico, a gente importa entender que, embora prova tarifada e common law já trabalhavam com teorias da probabilidade, no advento da Revolução Francesa, os modelos europeus continentais se afastaram da ideia da probabilidade e adotaram uma linha voltada à convicção íntima e mais afastada do senso comum. E, para fechar, a gente saber que tudo isso é inspirado no empirismo britânico de John Locke, nas teorias da probabilidade, na maneira de John Locke perceber como que a gente chegava ou não à verdade, o que era a verdade, quais eram as bases da probabilidade, os graus de assentimento, que muito se parecem, então, com essa percepção probabilística dentro do processo mental que se utiliza na common law para se chegar a um resultado de um processo penal. Acho que repassamos tudo, a jurisprudência está aí, no Brasil não se definiu o que é além da dúvida razoável, nenhum julgado desse traz explicações detalhadas, mas foi incorporado pelo Estatuto de Roma e já é aplicado pela jurisprudência brasileira. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, meus contatos estão aí e foi um prazer estar com todo mundo. Obrigada, Ana Lara. Muitos elogios aqui no chat, muito obrigada, foi excelente e tudo mais. Bom, para a gente terminar, eu tenho 2 perguntas. Você pode stop sharing, por favor? Claro.
Bom, a minha pergunta é a seguinte: eu fiquei o tempo todo me perguntando se esse sistema de probabilidade vai contra o nosso princípio do indúbio pro réu. Então, para quem não é do direito, né, o indúbio pro réu é assim: eu sou jurada, eu sou a juíza lá do processo. Se eu não tenho plena certeza de que o réu cometeu aquele crime, se eu tenho algum tipo de dúvida, eu devo absolver. Mais ou menos isso, o princípio do indúbio pro réu. Eles se chocam? Probabilidade com indúbio pro réu? Vou abrir de novo aqui, peraí. Meu áudio tá? Tá. Ah, tá, beleza. Então, na verdade, na dúvida, o jogador americano também deve absolver. O que se tem lá é mais esclarecido qual é essa dúvida, né? Eles tentam definir que a dúvida, o que é a razoabilidade dessa dúvida, quando que a dúvida é razoável para absolver. Eu não acho que é incompatível, porque no nosso sistema a gente não chega a definir. Na dúvida, eu absolvo, indúbio pro réu. Ok, nós temos esse mesmo conceito. Só que a gente não vai mais a fundo para dizer qual dúvida que é essa, né? Qual dúvida que é essa que eu tenho no meu sistema que absolve o acusado? É uma dúvida séria, é uma dúvida grave, é uma dúvida razoável? E lá no sistema de common law, eles dizem, basta uma dúvida razoável. Só não pode ser uma dúvida frívola, só não pode ser uma dúvida baseada em preconceito, só não pode ser uma dúvida de caprichinho, mas qualquer dúvida razoável, baseada no senso comum, conta em favor do acusado, ela não precisa ser séria. E a gente diz, indúbio pro réu, na dúvida absolve-se, mas como a gente não trabalha com probabilidade, a gente não trabalha com a percepção matemática. Raciocínio, né? Exato, a gente trabalha com a percepção mais romântica, né, mais poética do sistema de justiça, menos pragmática, eu diria. A gente nunca entra a fundo nessa questão filosófica, vamos dizer assim, que está sobretudo por detrás do direito, para dizer que dúvida é essa que caracteriza o indúbio. Certo, excelente. E aí a Fernanda Vitarelli, que é uma das nossas professoras e tradutoras, ela fala assim, ela está falando dos Estados Unidos, se a Suprema Corte ainda não explicou o que é dúvida razoável, como você mostrou pra gente, é possível que, se ou quando venha a explicar o que é a dúvida razoável, comece a haver uma revisão das decisões passadas? Não vai haver uma revisão das decisões passadas, mas assim, ela não explicou final, mas já deu muitas pistas pra gente, e eles mesmos já mudaram, né? É interessante, porque quando começou lá em 1880, com Miles, eles diziam, convicção ao ponto de certeza moral, né? E mais adiante, quando vem os casos mais adiantes, quando vem lá Cade versus Louisiana, Sullivan versus Louisiana, ele já diz, olha, certeza moral não é uma coisa legal de se falar. Então, é isso, vai evoluir quando eu vejo alguns julgados da Suprema Corte, que eu acho muito legais, eu acho muito interessantes, às vezes eles dizem assim, esta corte ainda não está pronta, não sei se vocês já repararam alguns julgados assim, quem lê, essa corte ainda não está pronta, nós vamos decidir até aqui, essa corte ainda não está pronta para avançar, não conta. E aí, mais adiante, eles vão reformulando o pensamento e vão avançando. Sim, eu acho que pode mudar um pouco o conceito, muito embora, de uma maneira geral, ele está bastante estruturado, mas já mudou, ela tem razão que já mudou nesse sentido, né? Por exemplo, ele considerava a certeza moral, ele falava para você, olha, trate disso como você está tratando dos seus interesses mais caros. E agora ele está dizendo, será que eu falo isso para a pessoa? Então talvez não seja uma boa coisa. Será que eu falo, olha, essa dúvida é séria, essa dúvida é grave? Não tem que falar isso. Eu estou agravando a situação do acusado. Basta uma dúvida razoável. Então pode mudar sim. E com essas mudanças do entendimento da Suprema Corte, você acha que há grandes chances de revisões criminais dos advogados entrarem? Não, eu acho que muito, muito pouco nesse sentido, que uma decisão da Suprema Corte geraria, ela vai avançando, vai analisar os fatos concretos daquele outro caso, eles trabalham muito por distinção, né, dizer, nesse caso a gente chega à conclusão isso, porque isso se distingue daquele caso anterior por outra questão. Então, eu acho que isso não, mas eu acho que eles podem ainda ir detalhando mais, ir precisando mais. A ministra Ruth Ginsburg deixou essa dica, eu acho que tem. Ainda que a gente corra o risco de errar, eu acho que tem que detalhar. Certo. Bom, eu acho que é isso. Mais nenhuma pergunta por aqui. Aniversário de 2 anos do Descomplicando super comemorado. Foi o evento até hoje gratuito do Descomplicando que teve o maior número de inscrições, então parabéns.
Só para quem está aqui, um amigo ou colega que perdeu, a gente vai publicar no YouTube, a gente vai deixar esse vídeo gravado aí também, a gente vai enviar para os e-mails, quem quer rever ou quem quer mandar para um amigo, alguma coisa assim. Ana Lara, super obrigada, espero que seja a primeira parceria de muitas. Eu acho que esse tema da plea bargain é interessantíssimo, tanto para os tradutores quanto para os advogados aqui, para a gente entender. Já estou fazendo uma deixa aqui para algum próximo evento, porque eu acho que a plea bargain ela vem com muito mistério, com muita pegadinha, com muita... Eu não digo mentira, mas acho que a gente faz uma imagem dela, que você já escreveu um livro sobre isso, que a gente tem que, né, se atentar a várias coisas. Um pouco, Um pré-convite para você, acho que as pessoas vão gostar bastante. Um beijo para você, super obrigada, um beijo para todo mundo, boa noite. Boa noite, beijo a todas e todos. Foi um prazer. Tchau.